Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus e que a sua vida, amiga e amigo ouvinte, seja abençoado no dia de hoje. Hoje aconteça algo extraordinário na sua vida. Que o Espírito Santo venha revelar a você a vontade dele. Eu estava meditando na palavra que Jesus falou sobre se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Eu estava meditando sobre essa palavra e avaliando do porquê que Jesus falou isso. Aí, no versículo anterior, diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Grandes multidões acompanhavam. Então, eu fiquei pensando, será que isso não está acontecendo também nos dias atuais? Grandes multidões estão acompanhando Jesus nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, no espiritismo, enfim, no cristianismo em geral. Porém, por que Jesus, é a pergunta que eu me fiz, por que Jesus, voltando-se, disse para essas multidões: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, etc., não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Por que Jesus falou isso? Porque certamente Jesus via, como vê hoje, que dentre essas grandes multidões que o acompanham, verdadeiramente existem aquelas pessoas que estão interessadas em comer pão, peixe, estão interessadas em curas, estão interessadas em resolver os seus problemas pessoais, em resolver os seus problemas materiais. E poucas pessoas, na verdade, estão interessadas no que é melhor. E eu acho que isso se passava na cabeça de Jesus. Porque ele dá a dica, ele mostra que para segui-lo, para ser discípulo dele, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, tem que ser sacrifício, tem que sacrificar. Sacrificar a mãe, o pai, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida. Quer dizer, a pessoa tem que fazer uma abstinência total e completa de si mesma. Ela tem que renunciar a si mesma, a sua própria vida. A sua própria vida. Ela tem que morrer para o mundo. Essa é a realidade. Morrer para o mundo de forma espiritual, de forma emocional. Ela tem que inexistir para o mundo, para que então possa ser chamada de discípulo de Jesus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, não é esse o objetivo do sacrifício quando as pessoas vão no altar e colocam as suas vidas vêm dentro do envelope. As suas almas vêm dentro do envelope. E ali elas depositam as suas vidas, suas almas, diante de Deus. É claro que nem todas as pessoas que fazem esse sacrifício, na realidade fazem o sacrifício. Faz um mais ou menos. Faz um sacrifício, sabe, que é sacrifício, mas não é aquele sacrifício
verdadeiro. Então, por isso mesmo, não acontece o retorno, a resposta, o milagre que a pessoa espera. Da mesma forma, multidões têm acompanhado Jesus, mas poucas pessoas têm sido verdadeiramente discípulas do Senhor. Justamente por isso, por não quererem abrir mão da sua própria vida. Não querem abrir mão do primeiro amor, que é a mãe, que é o pai, que são os filhos, que é a sua profissão, que é o seu trabalho, que é a sua própria vida. Não querem abrir mão disso. Nós vimos ontem o testemunho daquele rapaz que disse, olha, eu cheguei na igreja com a calça furada. Calça furada, não dava nem para consertar. Eu cheguei com um sapato furado. E a verdade é que Deus mudou, transformou a minha vida. E quando transformou, no dia da fogueira santa, da outra fogueira santa, o que eu fiz? Eu fiz uma viagem, um cruzeiro, eu fui passear. Não está errado ele passear, não está errado ele distrair-se, ter um dia, ter um período para distração. Não, isso não é errado. O errado é ele se comprometer diante do altar e na hora, entre o altar e a sua viagem a passeio, ele preferiu a viagem a passeio. É isso que desagrada a Deus, porque a pessoa abre mão do espiritual para se agarrar ao material. E o que aconteceu? Ele começou a perder tudo que havia conseguido. Mas, graças a Deus, ele acordou, despertou e voltou para o primeiro amor e outra vez Deus abençoou. Mas o fato é que você, minha amiga, meu amigo, também faz parte dessas grandes multidões que têm acompanhado Jesus. E onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? Outro dia nós falamos da avareza. Jesus disse que a vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, não consiste na abundância de bens que ele possui. Não consiste. A vida de um homem não consiste no seu material, mas no seu espiritual. O discípulo do Senhor Jesus é marcado pelo sacrifício, a renúncia desse mundo. Não é que você vai deixar de usufruir os benefícios que Deus lhe tem concedido, mas o seu coração jamais pode estar focado nessas coisas. O seu coração tem que estar permanentemente no altar. Se o seu coração sair do altar, então, para dar umas voltinhas por aí, é a mesma coisa que o sujeito que casou e depois de casado, ele então cisma de dar suas voltinhas por aí, dar uma de solteiro por aí. Não dá. Você não pode ser casado e solteiro ao mesmo tempo. Ou você é casado ou você não é casado. Ou você é casado ou você é solteiro. Se você se casa com o altar, com o Senhor Jesus, se você faz aliança com Ele, acabou a sua vida. Você perdeu a sua vida. Perdeu. Sua vida passa a ser de Deus. E Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai proteger a sua vida. Ele vai dar seguimento à sua vida. Ele vai prover todas as suas necessidades. Davi, o rei Davi, disse, tu és o meu refúgio. Refúgio e baluarte. Quer dizer, ele fazia do Senhor o seu refúgio. Por isso, mesmo tendo caído em tentação, ele foi recuperado e ganhou a eternidade. Porque ele priorizou a sua
parte espiritual, o seu lado espiritual, que é o que dura para sempre, né? Que é o que dura por toda a eternidade. A parte material fica por aí. Então, amiga e amigo ouvinte, nós jamais podemos nos esquecer que, dentre as grandes multidões que acompanham o Senhor Jesus, a maioria está pouco se lixando para a vida espiritual, está olhando para a sua vida hoje, atual, esquecendo que um dia a vida dela vai ser ceifada. Que um dia vão dizer, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Vamos ouvir testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas, que nós promovemos a bênção, mas não deixamos de focar o principal, que a maior bênção é a salvação da alma, que é o que dura por toda a eternidade. Vamos ouvir. Seu Wellington, como é que foi a experiência com o altar? Até o altar estava como? Até o altar eu tinha uma vida de derrota em tudo. Desde vícios, desde noitadas, casamento não tinha, vivia em brigas. Eu fiquei tramando por vários dias como matar minha esposa e meu filho. Eu dormi por média de 3 dias junto com meu filho, já pensando como que eu ia dar um acabo no dia posterior. Acabo neles e depois em si, é isso? Isso mesmo. Quem me via na rua dizia, não, é um cara gente boa, filho de um pai honesto, de mãe honesta, mas mal eles sabem que dentro de mim tinha uma raiva, uma fúria de ter uma vida totalmente em miséria. Ter um carro velho, ter uma casa velha, não ter emprego, estar passando por uma dificuldade imensa, servindo a deuses estranhos. Então, uma vida completamente na miséria, na derrota, a ponto de que o diabo ele te enquadra, ao ponto de dizer assim, ó, não tem mais para onde ir, cara. Ou tu faz o que tem que ser feito, ou te mata, ou é, né? Vinha esse pensamento. Vinha esse pensamento. O senhor já era uma pessoa revoltada, mas não sabia como transformar essa revolta ou traduzir isso em resultados positivos. Sim, eu servi aos deuses, né? Fui metade da minha vida católico, depois fui 1 ano ou 2 crente, depois fui mais 2 anos espírita, e por último agora estava na macumba, né? 1 ano. E tudo que eles diziam, eu ia lá e fazia. Só que dava assim, ó, tudo errado. E sem contar, eu cheguei doente, né? O médico disse, ó, Wellington, pode esquecer, tu não caminha mais, tu está com hérnia de disco, a tua vida está em miséria. Toda a minha vida era sempre no quase. Quase dava, quase chegava, quase avançava. O meu filho, para o senhor ter uma ideia, até os 3 anos de idade, as roupas que ele tinha era porque uma digna dava, porque um parente dava. Ninguém vinha e dizia, coitados, mas eu sei que dentro de um homem o brilho dele mexe, né? Um homem pai de família, né? O senhor chegou nessa situação. E aí, como é que foi a experiência com o altar? Bispo, depois de um certo tempo, eu consegui um emprego. Frequentando a igreja? Isso, vindo na igreja. Dando básico, dízimo, oferta. E eu ouvi um homem de Deus dizendo, tu tem que ser cabeça, tu tem que ser cabeça. Eu digo, poxa, mas como é que eu vou ser cabeça? Uma vida totalmente caída. E eu fui inventar de ter meu próprio negócio. Passaram algum tempo, coisa e tal. Bispo, deu tudo errado. Entreguei a minha mercadoria nas mãos erradas. Ou seja, fiquei com 23 mil reais de dívida. Ou seja, agora é o fim. Então, ou seja, eu já vim de um casamento de miséria, de uma vida de miséria. Ou seja, dentro da igreja o senhor estava caminhando para a mesma experiência de outros lugares. Mesmo. Então, eu disse assim, Deus, aquele homem disse que muda. Aquele leão que eu vi lá, eu nunca vi em lugar nenhum. Chama de leão por causa da forma do pastor falar. Isso, da forma dele. Então, eu vou fazer um desafio. Então, já que esse Gideão existe, que essa fogueira santa existe, eu vou para o altar. E fui indo,
juntei com muita luta, com muita guerra, o diabo metendo pressão. Meu, tu é gago, tu é tímido, tu saiu de outra área, tu saiu de uma empresa de transporte, tá indo para outro ramo, ou seja, vai dar tudo errado. E eu fui para cima. Disse para minha esposa, eu digo, amor, nós nem subimos no altar, Deus já honrou. Ficamos felizes por alguns minutos. E um dia atrás, eu tinha um dinheiro preso. E esse cara me ligou. Huerto, o dinheiro saiu. Eu digo, olha só, que benção. Eu nem subi, Deus honrou. Ficamos felizes por alguns segundos. Mas daí eu lembrei do segundo boi. Eu não tinha cliente, a empresa estava andando de qualquer jeito. Eu tinha um carro, mas não era o carro que eu queria ter. A vida estava andando, mas não era aquela revolta. Estava no quase. Estava no quase. Eu criei, subi, desci, confiante já. Bispo, não me pergunta como foi. Ou seja, Deus abriu as portas. 2 meses depois, estava comprando um carro zero. Pedi para minha esposa, escolhe o carro. Ela escolheu o carro. Por meio do trabalho daquela empresa. Por meio do trabalho da empresa que outrora estava quebrada. Neste mesmo ano, nós movimentamos um cara que chegou desempregado, movimentamos R$500 mil. Para um cara que estava sem cliente, avançamos 1.504 clientes nesse ano. E veio a casa nova, veio o carro novo, veio o carro dela, veio a bênção para meu filho. Hoje meu filho estuda em 3 escolas. Ela hoje não está comigo, a minha esposa está em viagem em negócios, chega amanhã. E o melhor, uma vida com Deus, né? Que isso é paz, casamento abençoado. O meu filho hoje, tudo que pede, eu dou. Não há limites para nós. Não, aonde a gente quiser ir, nós vamos. Estamos com viagem já marcada agora para o mês 1. Então, é uma vida hoje de qualidade. Quer dizer que, para o senhor hoje, o altar é um segredo que o senhor descobriu. Sim, olha, se eu tivesse visto antes, com certeza quando eu cheguei, bispo, eu não entendi nada. Eu não entendia nada de fogueira santa, o que era aquilo, aquele povo gritando, aquela coisa louca. Eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo no meio do ladrão? Assim eu via vocês, como ladrões. Quem pede não é o homem, é Deus. Né? Não, olha que se o senhor tivesse a coragem de pedir, com certeza eu não daria. Mas quando Deus pede, vem aqui. É a certeza. Amém. Deus abençoe. Você vê, viu? Minha amiga, meu amigo ouvinte, viu que ele passou por problemas difíceis, mesmo dentro da igreja. Ele estava vivendo uma vida no quase, mas ele foi fiel. E a fidelidade, a perseverança, são valores, minha amiga, que denotam a fé, que mostram a fé. E esses valores espirituais a gente consegue sendo discípulo de Jesus, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus conselhos. E isso é uma coisa interna, interior, íntima. E quando isso é desprezado, é óbvio que o exterior vai por água abaixo. Não tem jeito. Mas quando a pessoa mantém aqueles valores espirituais, não, Deus é comigo, eu vou continuar, eu tenho certeza que Deus vai me honrar, então as coisas se abrem, os caminhos são abertos, as portas são abertas, e a pessoa passa e toma posse daquilo que Deus tem prometido. Vamos ouvir mais testemunhos. O senhor é? Júlio César. Júlio César, senhora? Maria Ângela. Maria Ângela, tudo bem? E você? Júlia. Júlia, tá bom. E aí, quem começa falando? Bem, bispo, quando nós chegamos na Igreja Universal, eu posso dizer que eu estava no momento que uma pessoa talvez estivesse de pior na sua vida. Eu estava a ponto de cometer uma loucura, que seria assassinar minha esposa. Ela estava grávida da minha filha, que está aqui. Eu ia matar também o meu filho, que à época tinha 7 anos, e ia cometer suicídio. Por que isso? Porque antes disso eu entrei numa depressão profunda, de pelo menos uns 15 dias,
quando eu fui pegar o exame que comprovava a gravidez dela, da nossa menina, e nesse exame estava constando o vírus do HIV. Eu liguei para a médica e ela me disse, olha, o nosso foco é combater, tentar que o vírus não passe para o feto. E quando ela me falou isso, para mim veio uma sentença de morte, porque eu pensei, bom, se o foco é só o feto, então eu e ela já estamos condenados. Eu não tinha uma perspectiva de vida, eu não tinha uma saída para isso. Eu era de uma outra denominação, todo domingo eu ia nessa denominação, lia a Bíblia, participava de cultos, só que durante 7 anos eu traía a minha esposa, mesmo dizendo que acreditava em Deus, mesmo achando que eu tinha conhecimento da palavra. O senhor não falou para ela do exame? Quando eu fui falar, bispo, eu menti para ela. Eu já mentia há 7 anos, dizendo que não a traía, né? Eu disse, olha, apareceu no exame, mas a doutora disse que isso aí é bobagem, não vai, isso aí vai mudar. Só que, na verdade, a doutora já tinha me dito isso, né? Que nós íamos ser encaminhados para um setor que cuidava das pessoas que tinham HIV e que o foco era só o feto. Ela queria tratar para que a doença não passasse, tentasse não passar para o feto. E aí, então, no momento, eu não confessei as minhas traições. Mas depois, né, que realmente a situação ficou, que eu não tinha mais controle. Porque quando eu recebi essa notícia, bispo, é como se uma tonelada tivesse caído sobre os meus ombros. É indescritível a sensação, o pavor de morte, o desespero. E a culpa também. E a culpa. O senhor recebeu o convite e veio para a igreja? Recebi o convite, vim para a igreja e cheguei numa campanha de Israel, bispo. Eu que era contrário a qualquer coisa que se falasse sobre a igreja, eu lembro que o pastor falou assim, você que tem algo impossível, que só Deus pode fazer, só o altar vai te dar. Eu não pensei 2 vezes, peguei o envelope e participei. E a partir disso, bispo, então, a convidei para vir para a igreja. E a gente começou então, naquela época, porque já estava em andamento a campanha da Fogueira Santa, e a gente começou então a vir para a igreja. E de posse disso, 14 dias após, nós fomos fazer então o outro exame. E aí, já tinha aquela certeza tão grande, que eu disse para ela assim, quando a gente estava entrando no laboratório, tu crê que o nosso sangue vai sair limpo? Ela disse, eu creio, eu também creio, é isso que vai acontecer. Fizemos o exame, e aí fomos retirar uns dias após. A doutora olhou para nós e disse, não, o que houve? O que aconteceu? O vírus estava aí, agora não está? Não, vamos fazer o seguinte, vamos só, porque ela havia perguntado para mim, como é que você contraiu? Foi drogas? Não, foi traição. Eu digo, eu vou começar a fazer só nela. Ela disse assim, vamos começar a fazer só os exames nela. E fizeram vários e vários exames, e cada exame, de pelo menos de 3 em 3 meses, bispo, em laboratórios diferentes, em meios diferentes. E a última palavra da doutora, nós sentada à nossa frente, disse assim, houve um milagre, porque o vírus estava aí e desapareceu. E graças a Deus foi constatado a minha cura, né, do HIV, a cura da minha esposa. A minha filha está aqui, nasceu perfeita, sem nenhuma sequela, né, sem o vírus, sem nada. O maior milagre, bispo, eu até me emociono um pouco de falar, porque o maior milagre eu não considero a cura do HIV, mas eu considero a minha cura. Enfim, Deus restaurou nossa vida em todos os sentidos. Financeiramente, nós adquirimos a nossa casa própria, casa confortável. Já tivemos ao longo desses anos condição de comprar, inclusive, carros importados, né? Pagamos dívidas que tínhamos à época de 50 mil reais. Quer dizer, Deus atuou em todas as áreas da nossa vida e tem atuado. Amém. Deus abençoe vocês muito mais, tá? Amém. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, novamente você deve ter prestado atenção. A vida desse homem mudou completamente. E não mudou simplesmente no lado material, mas sobretudo no lado espiritual. Porque ele vinha traindo a sua esposa durante 7 anos. 7 anos. Guardava consigo. Ela crente. Ele era um crente. Ele era uma dessas grandes multidões. Ele era um nessa grande multidão. Mas
até que chegou no altar e colocou a sua vida. E aí confessou o seu pecado. E é claro, quando a pessoa confessa os seus pecados, quando a pessoa abre mão dos seus pecados, sacrifica os seus pecados, então Deus honra, Deus perdoa, Deus cura, Deus faz tudo o que a pessoa necessita. Ele completa a vida da pessoa. Mas é o altar que se resolve isso. O altar é o lugar onde a pessoa deixa a vida na dependência de Deus. Fica exclusivamente na dependência de Deus. Deixa a vida na dependência do Altíssimo, do Espírito de Deus. E aí o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, dirige aquela pessoa segundo a sua vontade. E aí vem a vida abundante que Jesus prometeu. Agora, é verdade que a pessoa que vai no altar e não coloca toda a sua vida, não sacrifica a sua vida, então ela continua com a mesma vida, porque ela deixa de depender de Deus para depender dos outros, depender de si mesma e etc, etc, etc. Interessante esses dois testemunhos, porque todos dois queriam matar a mulher, os filhos e depois acabar com a própria vida. Quer dizer, um caso gravíssimo, gravíssimo. Mas por mais grave que seja a situação, Deus é maior. E está sempre pronto para atender quando a pessoa vai no altar e coloca a sua vida. Hoje é o dia que você pode subir no altar para pegar o envelope, se comprometer com Deus. Meu Deus, vou entregar minha vida. Vou consertar a minha vida contigo. Não é o que ele disse? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração, sararei a sua terra. Minha amiga, meu amigo, esse é o caminho da salvação, da vida completa, de uma vida com Deus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, é a palavra de Deus que muda a mente da gente, muda os nossos pensamentos. E quando nós mudamos os pensamentos, nós mudamos a vida. Agora, para que a palavra de Deus venha mudar os nossos pensamentos, nós temos que fazer essa palavra ser prática, colocá-la em prática. O altar representa Deus. O altar representa o próprio Altíssimo. Representa o Santo dos Santos. É o Santo dos Santos. É o lugar santíssimo que você tem direito de subir, que você tem direito de chegar e colocar a sua vida como oferta viva diante do Altíssimo. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.